Hoje eu vou falar sobre vaginite e vaginose. Eu vou deixar a câmera desligada, porque minha internet estava meio ruim hoje. Aí, só para não ficar muito instável. Deixa eu vir aqui para a apresentação. Qualquer coisa vocês me avisam se não tiver passando a tela, alguma coisa. Bom, então vamos começar. Então, aqui eu comecei colocando uma definição, né, do que seria essas vaginites e vaginoses. A vaginite, ela vai estar associada a um processo inflamatório e a vaginose, ela não vai ter a presença de inflamação. E elas vão ser um processo em que o ambiente vaginal fisiológico, que ele é composto principalmente, né, por lactobacilos, ele vai estar alterado e aí isso vai fazer com que haja proliferação de outros micro-organismos. Vocês estão escutando e vendo os slides certinho, né? Sim. Beleza. Aqui eu coloquei essa imagem que eu achei mais ilustrativa, comparando aqui a vaginite da vaginose. Então, em relação à evidência inflamatória, ela vai estar presente na vaginite e ausente na vaginose. Na vaginite, ela independe da presença de um agente infeccioso, enquanto que a vaginose, ela depende. E em ambas vai estar presente corrimento vaginal, que pode ter uma quantidade, coloração e aspecto variável, odor desagradável, a disúria e a dispareunia, né, que vai ser os sintomas associados. Então, aqui, em relação à epidemiologia, é um assunto muito importante, porque é 40% dos motivos de consulta. E, já em relação ao quadro clínico, os sintomas vai ser representado principalmente por corrimento vaginal. É muito comum, né, a mulher às vezes só chegar com corrimento e sem nenhum outro sintoma associado. Esse corrimento, ele vai ter uma coloração e aspecto que vai variar, e aí ela pode estar associada ou não, né, como eu disse, a outros sintomas, como, por exemplo, dor desagradável, o prurido, a sensação de ardor, queimação, disúria, dispareunia, que vai depender realmente do agente etiológico. Então, aqui a gente vai iniciar com a vaginose bacteriana. Aí vocês já podem olhar aqui a imagem, tanto da vulva quanto do colo do útero, para ver como que é a coloração desse corrimento, a textura dele também. A gente vê que ele é um pouco mais líquido, né? Que depois a gente vai ver que vai diferir das outras vaginoses e vaginites, né? Então, em relação à vaginose bacteriana, ela vai ocorrer um desequilíbrio da flora vaginal, em que vai ter uma substituição da flora natural da mulher, né, que é composta por lactobacilos. E aí, os outros patógenos que vão ser mais frequentemente encontrados vai ser como, por exemplo, a Gardnerella, o Bifidobacterium, Clostridium, Mycoplasmas. Já em relação à fisiopatologia, as bactérias associadas à vaginose bacteriana, elas vão fazer com que ocorra uma alteração na resposta imune local, o que vai tornar o meio vaginal imunossuprimido. Ou seja, a mulher ela vai ficar mais propensa a outros agentes infecciosos, como o HPV e o HIV. Em relação ao quadro clínico e ao diagnóstico, então, os sintomas, eles vão ser corrimento de intensidade variável, que vai ser acompanhado de odor vaginal fétido, que geralmente elas vão descrever, né, como um odor de peixe ou de amônia. E aí ela vai piorar no intercurso no sexo, né, e durante a menstruação. E aí esse odor, ele vai ter uma piora nesses períodos por conta da volatização, né, das aminas aromáticas, que vai ser a putrescina, a cadaverina e a dimetilamina, que elas vão ser resultado do metabolismo das bactérias anaeróbicas em contato com a alcalinidade do sêmen ou do sangue menstrual. Então, por isso que
esse cheiro mais característico, ele vai ser mais presente durante essas situações. E aí, no exame especular, a gente vai observar um conteúdo vaginal de aspecto homogêneo, que foi como eu mostrei naquela primeira foto lá, né? Vai ter uma coloração mais esbranquiçada, ou às vezes branco acinzentada, ou amarelada. Ela tem algumas variações de mulher para mulher, né? E os critérios para diagnóstico da vaginose bacteriana vão ser os de Amsel e os de Nugent, que vai ser o que eu vou falar no próximo slide. Então, aqui os critérios de Amsel, ele vai, para fechar o diagnóstico da vaginose bacteriana, tem que ter pelo menos 3 desses 4 itens. Sendo que ele vai ser o corrimento vaginal homogêneo, fino, branco acinzentado, com microbolhas e não aderente às paredes vaginais. A gente viu lá naquela primeira foto, né, que ele é bem fluido, que depois a gente vai ver o da candidíase como ele é bem aderido à parede vaginal. pH vaginal vai estar maior que 4,5. Um outro critério vai ser o odor vaginal característico de peixe podre, como eu disse, antes ou depois da adição de uma gota de hidróxido de potássio a 10% da secreção vaginal. E aí esse teste também é conhecido como whiff test, né? E a presença de células indicadoras, que vai ser essas aqui que eu coloquei até do lado, que tá essas setinhas, que também são chamadas de clue cells. E quanto ao critério de Nugent, a gente vai ver a presença de bacilos longos gram positivo, cocobacilos gram negativo ou gram variáveis e bacilos curvos gram negativo. E aí vai ter aqui, né, de acordo com a quantidade de micro-organismos, uma pontuação, sendo que de 0 a 3 vai ser normal, de 4 a 6 um estágio intermediário, e de 7 a 10 já vai ser caracterizado como vaginose bacteriana. Então, aqui alguns fatores de risco para a vaginose bacteriana. Sexo oral, duchas, raça negra, tabagismo, sexo durante a menstruação, o dispositivo intrauterino, a relação sexual em idade precoce, múltiplos ou novos parceiros sexuais e atividade sexual com outras mulheres. Em relação ao tratamento, ele vai visar eliminar, né, os sintomas quando associado e também restabelecer o equilíbrio da flora vaginal. E aí, os tratamentos que vão ser recomendados pode ser, eu não vou ficar falando aqui dose, nem quantas vezes por dia, mas que eu acho que isso é mais decoreba, né? Então, o que pode ser usado vai ser o metronidazol, ou o metronidazol gel, ou a clindamicina, creme a 2%. Então, pode ser tanto o tópico, uso tópico, né, como oral. Já em relação à candidíase, aqui eu coloquei uma fotinha do colo do útero. Olhem para vocês verem como o corrimento ele tem mais aquele aspecto de leite coalhado, né? Bem aderido à parede vaginal. Bem diferente do que a gente viu agora na vaginose bacteriana. Então, dando uma introdução na candidíase, ela vai ser causada pela proliferação de fungos no meio vaginal, que vai levar ao aparecimento dos sintomas, que vai ser corrimento, prurido, disúria e dispareunia. Sendo que a Candida albicans, ela vai ser o agente mais frequente, que vai ser responsável por 85% a 95% dos casos, e as outras espécies da Cândida, que vai ser a glabrata, tropicalis e etc., elas vão ser responsáveis principalmente pela candidíase complicada, que depois a gente vai ver que até o tratamento vai diferir da candidíase complicada para não complicada. E vai ser caracterizado como candidíase vaginal recorrente quando tiver o aparecimento de 4 ou mais episódios confirmados clínica e laboratorialmente em um período de 12 meses. Então, em relação à fisiopatologia da candidíase, a gente vai ter que a Candida albicans, ela pode fazer parte, né, da flora vaginal normal, mas ela vai estar em baixas concentrações. E ainda não é muito conhecido como que esse fungo ela vai passar do estado
saprófita para o estado infeccioso. Eu até fui pesquisar, porque estava escrito no livro, né, saprófita, eu vi que é quando os fungos eles vão alimentar de substâncias orgânicas ou em decomposição, e aí não vai causar nenhuma alteração no organismo da mulher, né? E aí vai ocorrer a invasão das camadas do epitélio vaginal, resposta inflamatória e, consequentemente, o aparecimento de sintomas. E aí também vai produzir as enzimas, que vão ser as proteinases, que elas vão favorecer a aderência e o dano nas células epiteliais, que vai favorecer mesmo a invasão desses fungos. E ainda, esses fungos eles vão possuir a capacidade de formação de biofilmes, que vai fazer com que possa ocorrer mais episódios recorrentes da candidíase. É muito comum, né, a gente ouvir falar de mulheres que têm um episódio e passa um mês, daqui a pouco tem outro episódio de candidíase. Então, em relação ao quadro clínico, as principais queixas elas vão ser prurida e corrimento, sendo que vai ser mais intenso no período pré-menstrual. Também vai estar associado com disúria e dispareunia, né? Não necessariamente, mas pode estar presente. E no exame ginecológico, a gente vai observar hiperemia vulvar, edema, e pode também apresentar fissuras e escoriações. E ao exame especular, vai ter hiperemia da mucosa vaginal e presença de conteúdo vaginal esbranquiçado ou amarelado em quantidade variável, de aspecto fluido, espécie ou flocular, podendo estar aderido às paredes vaginais. Então, a gente viu lá aquele que eu coloquei na primeira imagem, né? Ele era mais esbranquiçado, mais flocular, né? E estava bem aderido às paredes vaginais. Em relação ao diagnóstico da candidíase, a gente vai fazer primeiro exame a fresco do conteúdo vaginal com hidróxido de potássio a 10% ao soro fisiológico, bacterioscopia com coloração pelo método Gram e a cultura em meios específicos. E aqui o tratamento ele vai diferir da candidíase não complicada para complicada, como eu já tinha falado antes. Então, a não complicada ela vai ser gerada principalmente pelo Candida albicans em mulheres que não são imunocomprometidas, né? E a gente pode ter o tratamento tanto via local, que vai ser na vagina mesmo, né? Uso tópico, que pode ser o fenticonazol, o clotrimazol, anistatina, e para uso sistêmico, o fluconazol ou cetoconazol. Já em relação à candidíase complicada, ela geralmente vai ser ou severa ou recorrente, e também, como eu já tinha falado antes, né, vai ser por espécies não álbicas, e geralmente vai acometer mulheres que são imunossuprimidas. E daí tem diferenças de autores em relação ao tratamento, mas muitos autores dizem que pode... muitas mulheres que são acometidas pela candidíase complicada, elas geralmente respondem aos esquemas da candidíase não complicada, que foi o que eu acabei de falar, mas alguns especialistas eles vão recomendar o tratamento tópico de 7 a 14 dias, ou via oral com fluconazol, de 3 doses com intervalo de 3 dias. Esqueci de falar que, por exemplo, o fluconazol é 3 doses, mas lá na não complicada, ela vai ser em dose única. E aqui, após a remissão dos episódios agudos, aí pode ser utilizado esquemas de supressão com comprimido de fluconazol uma vez por semana durante 6 meses. Então, aqui a gente vê que o tratamento vai ser um pouquinho mais longo, né, do que a candidíase não complicada. E agora, falando um pouquinho sobre a tricomoníase, aqui eu coloquei algumas imagens que são bem características, né, da candidíase. Aqui a gente vai ter o eritema nos orifícios das glândulas de Bartolini e Skinny. Aqui, inflamação intensa com erosão do epitélio. Aqui, corrimento típico da tricomoníase, que é espumoso e amarelado. Para mim, assim,
lembra bastante da vaginose bacteriana, né? Mas aqui uma característica bem específica da tricomoníase é esse colo do útero aqui, né? Que muitos falam é colo de útero em morango ou onçoide, né? Como está escrito aqui na imagem, que é por meio do teste de Schiller que a gente vai conseguir visualizar o colo do útero aqui dessa forma. Então, um agente etiológico da tricomoníase, ele vai ser um parasita flagelado, que vai ser o Trichomonas vaginalis. Ele vai ser de transmissão sexual, e aí ele vai ter capacidade de fagocitar bactérias, fungos e vírus, transportando para o trato genital superior. E aí ela vai ser caracterizada como uma IST não viral, e o parasita ele vai ter predileção pelo epitélio escamoso. Já com relação à fisiopatologia da tricomoníase, na vagina Trichomonas vaginalis, ele vai aderir fortemente às células endoteliais, ligando uma proteína de sua superfície, que é o lipofosfoglicano, na membrana das células, e para a sua sobrevivência, o parasita ele vai adquirir nutrientes do meio externo, fagocitando bactérias, fungos e células dos hospedeiros. E isso a gente tem que pensar também que vai estar criando um outro meio de cultura ali, né? Porque eles vão estar fagocitando outros micro-organismos que podem também contribuir para que surjam outras patologias associadas. Então, o quadro clínico da tricomoníase vai ser uma leucorreia vaginal, que vai ser descrita como mal cheirosa, fina e amarela ou verde. Pode estar associado disúria, dispareunia e prurido vulvar e dor. A vulva ela pode estar eritematosa, edemaciada e escoriada. Hemorragias subepiteliais ou manchas vermelhas podem ser observadas na vagina e no colo do útero, que foi até o que eu falei lá, né? Que é colo uterino com aspecto de morango. A gente vê aqui várias pontinhas, ou onçoide, né? Como estava escrito lá na primeira imagem. E o pH vaginal, ele frequentemente ele vai estar elevado. O diagnóstico da tricomoníase ele vai ser basicamente a clínica, mais a bacterioscopia fresco, que é o método mais utilizado, e na bacterioscopia vai ser observado parasita com movimentos pendulares, e a gente pode fazer a cultura se o paciente tiver sintomático e não foi identificado parasita na bacterioscopia. Com relação ao tratamento, a gente vai ter como terapia primária o metronidazol em dose única ou tinidazol e como regime alternativo o metronidazol 2 vezes por dia por 7 dias. E aqui, por último, a gente tem a vaginose citolítica, que aqui eu coloquei também algumas imagens que pode ser observadas durante as consultas. Então, a vaginose citolítica ela vai ser causada pela excessiva proliferação de lactobacilos, mais uma vez, né? Pela redução do pH vaginal, pela citólise, até por isso do nome, né? O que vai levar ao aparecimento dos sintomas. E os fatores desencadeantes ainda são desconhecidos. Com relação à fisiopatologia, então, como eu já falei, não são conhecidos, assim como também não é totalmente conhecido os fatores que vão determinar o pH vaginal. Então, tem uma discussão se o pH mais ácido facilitaria o desenvolvimento dos lactobacilos ou se ocorre o inverso. Mas, de qualquer forma, o excesso de lactobacilos ele vai aumentar o processo citolítico e os produtos gerados que vão ser responsáveis pelo aparecimento dos sintomas. Então, aqui com relação ao quadro clínico, vai ter a presença de um corrimento esbranquiçado e prurido de intensidades que vão ser variáveis, e também vai ter uma piora no período pré-menstrual. Alguns sintomas que podem estar associados, novamente, ardor, queimação, disúria e dispareunia.
Ao exame clínico, vai ter o conteúdo vaginal geralmente aumentado, de aspecto flocular, fluido ou em grumos, aderente ou não às paredes vaginais. Esse é mais, assim, amplo, né, o tipo de corrimento que a gente pode observar. E o pH ele vai encontrar igual ou menor que 4. Já em relação ao diagnóstico, vai ser também junto com o quadro clínico, mais a bacterioscopia do conteúdo vaginal pelo método Gram, que vai revelar o aumento de lactobacilos. Alguns pode ser identificado alguns leucócitos ou não. E também, como eu coloquei aqui na imagem, vai ter a presença de alguns núcleos, né, que vai estar desnudos, e restos celulares por conta mesmo dessa lise das células que vai estar ocorrendo. Já em relação ao tratamento, não vai ter um tratamento específico, já que a fisiopatologia ela não vai ser totalmente conhecida, mas vai se recomendar algumas medidas, como o uso de duchas vaginais com bicarbonato de sódio, principalmente no período pré-menstrual, que vai fazer com que o meio vaginal ele seja alcalinizado. E aqui, por último, eu coloquei um resuminho das características das infecções vaginais mais comuns. Mas também coloquei aqui o que é fisiológico, né? Que é importante a gente saber também que a mulher pode ter, né, um corrimento fisiológico, para não confundir com nenhuma dessas vaginoses ou vaginites. Então, a gente, só para dar uma revisada aqui, então, o corrimento fisiológico normal ele vai ser branco e claro. O IF teste, que foi aquele que eu mostrei, lá na vaginose, ele vai estar ausente, né? O pH vaginal fisiológico ele é de 3,8 a 4,2. Na vaginose bacteriana, então, a gente vai ter como queixa principal o odor fétido, aumentado depois da relação sexual ou menstruação. O corrimento ele vai ser fino, cinza ou branco, aderente. Em geral, ele vai estar aumentado. No IF teste vai estar presente e vai sentir aquele cheiro de peixe, né? Peixe podre. O pH vaginal ele vai estar maior que 4,5. E dos achados microscópicos, o que eu mostrei também lá foi a Clue cells, com um aumento discreto nos leucócitos, colônias de bactérias. Já em relação a candidíase, a gente vai ter como queixa principal prurida, queimação e corrimento. O corrimento vai ser branco, aquele coloca tipo queijo cottage. O IF teste vai estar ausente. pH ele vai estar menor que 4,5. E de achados microscópicos vai ser hifas e gêmeos. Já na tricomoníase, a gente vai ter um corrimento espumoso, que vai ter a presença de um odor fétido, disúria, prurido e manchas. O corrimento ele vai ser verde amarelado, espumoso, aderente e aumentado. O IF teste ele pode ou não estar presente. O pH ele vai ser maior que 4,5. E os achados microscópicos vai ser a tricomonas, que é o agente etiológico movendo-se. E aqui foi as referências. Eu coloquei aqui, só para falar, eu coloquei as principais, né? Porque tinha muitas, inclusive essa tabela nem colocava vaginose citolítica como principais, eu ainda acrescentei ela, mas assim, tem muitas mais, né, vaginites e vaginoses. Essas são as principais, mais recorrentes nas consultas. E a gente vê também que é importante, né, associar o quadro clínico mais o diagnóstico, porque elas são muito parecidas, né? Tipo, o tipo do corrimento, uma ou outra, assim, a candidíase, por exemplo, que é mais característica, assim, mas ainda pode confundir com outra. Era isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para complementar e eu puder ajudar, vocês falam aqui. Ficou ótimo, Gabi. Eu gravei, tá? Depois que eu ponho lá no YouTube. Beleza. Sensacional. Muito obrigada.
Ai, Dina. Gostei bastante também, obrigada. Pessoal, só lembrando que a Thaís colocou a lista para vocês responderem a chamada. Eu tinha pedido para escrever o nome no chat, né? Mas pode responder o Forms para ela, fazendo favor. Letícia? Não tô conseguindo abrir, gente. Oi. Peraí. Aviso de agora foi. Aviso de redirecionamento, mas deu certo, gente. Obrigada, Gabi. Tchau, tchau, gente. Nada, tchau, tchau. Acho que então é isso, né? Ninguém tem nenhuma dúvida. Falando alguma coisa, Letícia? Porque tá piscando. Não, eu ia só despedir mesmo, dar boa noite e confirmar com vocês. Semana que vem, então, a gente não tem reunião, e daí só na próxima, acho que é dia 19. Daí é minha apresentação. Tá bom? Beleza. Então. Tchau, tchau, Boa gente. noite, pessoal. Tchau.